Alguém publica fotos após seu desaparecimento. Caso resolvido pelas câmeras de vigilância, caso Jasmine Pace. A estudante Jasmine Pace planejava passar o feriado de Ação de Graças de 2022 com seus entes queridos. No entanto, ela enviou uma mensagem de última hora para sua mãe dizendo que não viria. Isso surpreendeu um pouco seus familiares, mas não causou séria preocupação. Logo depois, apareceu uma publicação na página do Facebook de Jasmine, celebrando o feriado com seu amado. Contudo, a foto anexada à publicação obviamente não correspondia ao feriado. Além disso, Jasmine tinha um braço completamente tatuado, mas na imagem não havia tatuagens visíveis. Isso só poderia significar uma coisa. A imagem era antiga e alguém estava se passando por Jasmine, postando fotos na rede social e fingindo que a jovem estava compartilhando momentos de sua vida. A preocupação da família cresceu até virar pânico. Neste momento, a família já entendia que algo estava errado. Ninguém sabia onde Jasmine estava, e na internet alguém estava se passando por sua filha. Tudo começou na noite anterior ao Dia de Ação de Graças de 2022, por volta das 23h30. Jasmine Pace saiu da casa de sua mãe em Chattanooga, estado do Tennessee, entrou em seu Chevrolet Equinox branco e partiu. No dia seguinte, Catherine, mãe de Jasmine, recebeu uma mensagem do celular de sua filha. Jasmine escreveu que havia decidido ficar na casa de sua amiga Emma até o final da semana. A mãe não ficou muito preocupada com este comportamento durante o feriado, já que Jasmine havia perdido sua avó recentemente, e sua recusa em participar da celebração familiar foi recebida com compreensão. A situação mudou após a mencionada publicação no Facebook. A primeira coisa que Catherine notou foi a roupa incomumente reveladora de sua filha. Jasmine nunca havia postado tais imagens na internet. Então Catherine notou algo mais estranho: a ausência das tatuagens. Na foto, os numerosos desenhos no braço direito da jovem simplesmente não estavam visíveis. Esta publicação no Facebook revelou-se ser falsa. Catherine estava preocupada, mas tentou não entrar em pânico. Ela decidiu ligar para a amiga de Jasmine, para onde ela deveria ter ido. A ligação para Emma apenas confirmou seus temores. Jasmine não estava com ela. Vários outros amigos e parentes de Jasmine também receberam mensagens da jovem, alegando que ela queria ficar sozinha e pedindo para não ser incomodada por um tempo. No entanto, ninguém havia conversado com ela por telefone ou ouvido sua voz. A família de Jasmine começou a procurá-la imediatamente. No carro de Jasmine havia um sistema GPS instalado que permitia à mãe rastrear a localização do veículo. Logo, ele foi encontrado. O Chevrolet Equinox branco estava estacionado em frente a um prédio de apartamentos na Mountain Creek Road, em Chattanooga. No momento da descoberta do carro, já eram 20h30 do dia 26 de novembro. 4 dias haviam se passado desde que Jasmine foi vista pela última vez, quando saiu da casa de sua mãe. Os pais de Jasmine não conheciam ninguém com quem sua filha pudesse estar relacionada neste complexo residencial, ao lado do qual o carro estava estacionado. Quando os familiares abriram o carro, o banco do motorista estava empurrado bem para trás, como se alguém significativamente mais alto que a pequena Jasmine tivesse estado ao volante. Eles ligaram para os serviços de emergência para relatar o desaparecimento. Os representantes das autoridades que chegaram fizeram um relatório detalhado sobre a descoberta da família. A mãe de Jasmine, Catherine, também contatou a operadora de telefonia móvel. Eles tinham um plano familiar que dava à mãe acesso ao histórico de chamadas de sua filha. Não havia chamadas feitas do telefone de Jasmine por vários dias. Com a lista de chamadas em mãos, a mãe, preocupada, começou a ligar para todos os números. Ela fez isso na presença dos policiais. Na lista havia um número com o qual Jasmine havia falado por mais de 1 hora à noite, por volta das 10 horas. Quando Catherine ligou para este número, respondeu um jovem que Jasmine havia conhecido através de um aplicativo de namoro. Era Jason Chen, um estudante de TI da Universidade do Tennessee. Como se descobriu,
Ele e Jasmine estavam se encontrando. A comunicação deles durou vários meses, mas o relacionamento não era sério o suficiente para contar aos pais. Nem a mãe de Jasmine, nem seu pai conheciam Jason. O estudante foi informado sobre o desaparecimento de Jasmine e questionado se tinha ouvido algo dela. Ele respondeu que não havia há vários dias e que a última conversa deles durou apenas alguns minutos. Catherine entendeu que isso era uma mentira óbvia. Diante dela estava a lista de todas as chamadas com horários, incluindo a conversa de 1 hora entre sua filha e este jovem. Ele conversou com ela por 71 minutos inteiros. Isso deve ser lembrado. A conversa durou mais de 1 hora. Ele simplesmente mentiu. Catherine ficou indignada. A falta de preocupação de Jason era ainda mais perturbadora. Catherine implorou à polícia que tomasse medidas adicionais para a investigação, mas eles praticamente não fizeram nada. Neste ponto, não havia sinais óbvios de um incidente. Eles fizeram um relatório, trocaram informações de contato e a polícia deixou os pais desapontados sozinhos com sua desgraça. Diante disso, Catherine e Travis, os pais de Jasmine, decidiram agir independentemente. Eles foram ao complexo residencial perto do qual o carro de sua filha foi encontrado e começaram a bater em cada porta e fazer perguntas. Talvez alguém tivesse visto algo, mas ninguém havia encontrado Jasmine. O segurança concordou em fornecer o vídeo da câmera de vigilância que mostrava um Chevrolet branco. Pode-se ver o veículo entrando no estacionamento. Na gravação de 23 de novembro, por volta das 8h30 da noite, o carro entra no estacionamento e se move para exatamente o local onde seria encontrado mais tarde. É simplesmente impossível reconhecer quem estava ao volante naquele momento. Inesperadamente, Catherine nota em seu telefone uma mensagem sobre sua filha que ela não havia visto antes. Não está claro por que isso aconteceu. Possivelmente a mensagem chegou com atraso, se perdeu entre outras notificações ou algo semelhante. Então ela descobriu uma mensagem de Jasmine que foi enviada em 23 de novembro. Não havia texto, apenas uma geolocalização com a localização exata do telefone de sua filha. A mensagem foi enviada tarde da noite. Ela chegou às 2h18 da manhã. A filha nunca havia enviado tais mensagens antes, especialmente não neste horário. No dia seguinte, depois que a polícia ignorou a preocupação dos pais sobre o complexo residencial, a família imediatamente se dirigiu ao endereço indicado na mensagem. Apartamentos na rua Tremont, número 110. E novamente os pais desesperados batem em cada porta. Todos, exceto um apartamento com o número 210, abriram as portas. Os vizinhos contaram que na noite de 23 de novembro, por volta das 2h15 da manhã, ouviram barulho alto vindo do apartamento 210. Lembrando, a mensagem chegou às 2h18. O horário do barulho nestes apartamentos e o horário do envio da mensagem com a geolocalização coincidem exatamente. Catherine e Travis, desesperados com a inação da polícia, tomam uma decisão e entram independentemente no apartamento 210. Logo na entrada havia um caderno ao lado da porta com o nome do proprietário anotado, Jason Chen. Era um pequeno estúdio com uma cozinha a apenas alguns passos do sofá. Um corredor levava ao único quarto. No apartamento havia um banheiro e uma máquina de lavar instalada em um armário. A maior parte do apartamento podia ser vista imediatamente ao entrar. Na mesa da cozinha havia uma pequena bolsa de viagem. Era a bolsa de Jasmine. Ao lado estavam utensílios de limpeza. Na gaveta da mesa, o pai de Jasmine descobriu a carteira de motorista dela junto com cartões bancários. Ele os retirou e os colocou em um lugar bem visível. Os pais ligaram para a polícia novamente. Os representantes da lei conversaram novamente com Catherine, entrevistaram os vizinhos e foram embora novamente. Ao perceber que as autoridades oficiais mais uma vez não demonstravam a devida empatia, Catherine retornou ao apartamento várias vezes nas horas seguintes. Ela levou cadernos e eletrônicos, vários telefones celulares, uma câmera e um tablet.
Tudo o que, em sua opinião, poderia dar uma pista sobre o paradeiro de sua filha. Os pais também vasculharam as lixeiras ao lado do prédio. Por volta da meia-noite, a polícia retornou à rua Tremont, desta vez com um mandado de busca, e começou oficialmente a investigação. Na primeira inspeção, os investigadores imediatamente notaram manchas suspeitas. Elas foram descobertas no piso de parquet da sala de estar, nas juntas entre os azulejos, no banheiro, no tapete do quarto. Vestígios foram encontrados nas portas e na parede do banheiro. Numerosos produtos de limpeza diferentes foram descobertos no apartamento. Os sacos de lixo estavam rasgados. Ao vasculhar os recipientes de lixo, os agentes da lei encontraram tênis brancos e uma calça azul. Todos estes itens foram apreendidos como evidência. Ao retornar ao apartamento, eles notaram fragmentos de vidro quebrado na sala de estar. Exatamente assim pareciam os sinais de um incidente sério. O que havia acontecido aqui causava preocupação, mas o quadro ficava mais claro. Parecia que os móveis haviam sido movidos. No tapete do quarto havia marcas que sugeriam que peças de mobiliário haviam ficado lá por um tempo e depois foram movidas para outras partes do cômodo. A reorganização aparentemente foi feita para esconder uma grande mancha sob a cama. Havia uma faca de cozinha na cama. Em quase todos os cômodos, os investigadores descobriram manchas de origem desconhecida. Especialistas eram necessários, e um grupo forense foi chamado para tratar o local com o reagente Estrela Azul, que revela áreas onde possivelmente foram removidos vestígios não visíveis a olho nu. O corredor iluminou-se. O caso do desaparecimento de Jasmine Pace tomou um novo rumo. Os investigadores obtiveram gravações de câmeras de vigilância do edifício residencial e dos arredores. Graças a estas gravações, a polícia conseguiu reconstruir a cronologia dos movimentos de Jason Chen para entender onde procurar por Jasmine Pace. Os investigadores estavam convencidos de que ela havia chegado à rua Tremont, número 110, antes da meia-noite do dia 22. De fato, o Chevrolet Equinox foi fotografado quando o veículo virou à direita em um estacionamento de um edifício. Mas o mesmo carro também foi capturado pelas câmeras na saída. Toda a rota do veículo pôde ser rastreada. Ele se moveu da casa de Jason para o prédio de apartamentos, onde finalmente permaneceu no estacionamento. A investigação também estava interessada em várias viagens adicionais de Jason Chen no dia de ação de graças. A primeira delas, a visita matinal ao supermercado. Ele foi sozinho. Comprou fita adesiva, peróxido de hidrogênio e produtos de limpeza. A câmera na loja, instalada acima do caixa, capturou claramente os tênis brancos de Jason. Suspeita-se que seja o mesmo par de sapatos que foi encontrado descartado em uma lixeira perto da casa do jovem. Na noite do mesmo dia, Jason foi a uma farmácia e comprou um pacote de toalhas de papel. No período entre a ida matinal ao supermercado e o momento em que ele deixou o apartamento apressadamente arrumado com vestígios do incidente, ele deve ter tirado Jasmine do prédio, descartando suas coisas e suas roupas, tentando apagar evidências. A polícia rastreou os movimentos do estudante de programação através de vários vídeos. Seu distintivo moletom branco com capuz ajudou muito. Uma peça de roupa brilhante e destacada que podia ser reconhecida mesmo em gravações escuras e nem sempre claras. Aqui, aproximadamente às 18 horas e 23 segundos, o moletom branco com capuz aparece novamente na saída do prédio. Desta vez, a figura mal consegue arrastar uma grande mala. Ela se dirige ao estacionamento. Após alguns minutos, as câmeras capturaram o Toyota Camry preto de Jason na saída. Jason carregou a bagagem pesada no veículo e partiu. E em 29 de novembro, uma semana após o último encontro com Jasmine viva, Jason Chen foi finalmente encontrado na casa de seus pais. Os policiais que o prenderam notaram feridas de rasgo em sua mão direita e pernas, indicando um confronto sério. Também foi emitido um mandado de busca para a casa dos pais de Jason. Lá encontraram uma mochila preta e uma coleção de notas manuscritas.
Aparentemente, em algumas delas, Jason tentava formular sua versão dos eventos. Em uma, ele alegava ter visto Jasmine pela última vez em 19 de novembro. Eles conversaram no dia 22. Ele também escreveu que às vezes ela saía de casa, que ela tinha uma ordem de restrição contra seu ex-parceiro. Parecia que Jason estava se preparando minuciosamente para o inevitável interrogatório policial. Também na mochila, em um estojo de óculos, os investigadores encontraram um cartão SIM. Era o cartão SIM de Jasmine. Eles apreenderam o telefone de Jason e baixaram todos os seus dados. No telefone, os investigadores descobriram uma foto de Jasmine em pé em seu banheiro, tirada exatamente naquela noite de seu desaparecimento. Também foram encontradas várias capturas de tela de mensagens que ele havia recebido de Jasmine. Na manhã seguinte, quando provavelmente algo irreversível já havia acontecido com ela, ele enviou a ela uma foto com uma legenda. Ele dormia pacificamente. No mesmo dia, escreveu uma mensagem. Olá, ainda vamos jantar hoje à noite? Os metadados da foto mostraram que a imagem foi tirada 2 anos antes. Jason estava se preparando para o interrogatório e criando evidências falsas. Segundo suas palavras, ele se comunicava com Jasmine sem saber para onde ela estava indo. No entanto, os dados do celular mostraram que o dispositivo dela havia feito uma viagem ao supermercado junto com Jason naquela manhã. Nas gravações das câmeras de vigilância, era possível ver que ele andava sozinho pela loja fazendo compras. Por fim, as informações sobre os movimentos do celular mostraram a rota depois que ele carregou uma grande mala em seu Toyota Camry. Jason dirigiu pela Rua Sagrada. Esta rua corria ao longo da margem do rio. Foi em 1º de dezembro que a polícia investigou a área da margem. Os investigadores descobriram um objeto suspeito. Era exatamente o que eles infelizmente esperavam encontrar. Uma grande mala que pertencia a Jason. Dentro estava Jasmine, uma garota pequena pesando 44 quilos. Ela estava embrulhada em 3 sacos de lixo e algemada. O exame revelou numerosas lesões por objeto pontiagudo, não menos que 60 marcas. Na área do peito, foi encontrado um pedaço quebrado de lâmina. Jasmine era uma tia amorosa de 2 sobrinhos e madrinha de um menino chamado Waylon. De acordo com sua irmã mais velha, Gabi, o maior sonho de Jasmine era ter seus próprios filhos e frequentemente contava o que tipo de mãe carinhosa ela seria. Ela também amava animais e cuidava de seus 4 gatos. As evidências contra Jason haviam se acumulado mais que suficientemente e em dezembro de 2022, o julgamento ocorreu. Jason tentou se justificar e alegou que ele e Jasmine realmente passaram tempo juntos naquela noite. De acordo com suas palavras, eles estavam sentados juntos bebendo vinho quando uma notificação de um aplicativo de namoro chegou em seu telefone. Jasmine notou isso. Como Jason explicou, não era a primeira vez, e a jovem ficou muito ciumenta. Ela quebrou a taça de vinho e se lançou contra ele. Para se defender, ele pegou a primeira coisa que lhe veio às mãos, uma faca. Ao se defender contra a furiosa Jasmine, Jason, segundo seu depoimento, acidentalmente causou danos irreparáveis a ela. Essa foi sua versão. No entanto, ela se desfez sob a menor análise. Primeiro, o exame médico não encontrou sinais de consumo de álcool em Jasmine. Consequentemente, o consumo conjunto de vinho era impossível. Além disso, o telefone do jovem também foi examinado minuciosamente. Naquela noite, ele não recebeu notificações do aplicativo de namoro. Esta foi outra mentira. E, finalmente, se ele estava se defendendo, por que foram encontrados vestígios de 60 facadas? Outro ponto importante para o qual a acusação chamou a atenção: uma mensagem com geolocalização que a mãe de Jasmine recebeu às 2 da manhã de 23 de novembro. Foi enviada porque Jasmine ficou com medo. Ela tentou entrar em contato com sua mãe e informar sua localização. Isso indica novamente que a situação não foi momentânea. Tudo durou muito tempo e foi assustador. Os vizinhos ouviram gritos e passos de alguém nas portas.
Considerando todas as informações, no final da audiência não havia dúvida de que o acusado seria condenado à prisão perpétua. Os jurados só tinham que discutir uma questão: Jason deveria algum dia ter a chance de solicitar liberdade condicional. Através de um intérprete, a mãe de Jasmine dirigiu-se aos jurados com um apelo emocional. Ele é um rapaz muito bom. Ele é uma boa pessoa. Imploro que o juiz e os jurados lhe deem uma chance de voltar para casa e começar uma nova vida. O advogado de Jason pediu aos jurados que pelo menos deixassem a seu cliente a esperança de redenção. Ele disse que o sistema de justiça não é apenas um meio de punição, mas também uma oportunidade de mostrar misericórdia. Não é seu trabalho perdoar Jason Chen ou justificar suas ações. Vocês pedem justiça, temperada com misericórdia. Não porque Jason mereça, mas porque é um reflexo de nossa humanidade compartilhada. Pedimos que deem a Jason a oportunidade de pedir perdão. Deixem-no passar as próximas 5 décadas atrás das grades, refletindo sobre a decisão que tomou quando tinha 22 anos. Os jurados chegaram a seu veredicto em menos de 1 hora. Eles reconheceram que o ato cometido foi terrível, cruel e particularmente desumano. E concordaram unanimemente que o acusado deveria receber uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Durante o processo, a família de Jasmine Pace entrou com uma ação de indenização contra os pais de Jason Chen, acusando-os de esconder seu filho, fornecer-lhe dinheiro e informações no dia seguinte ao incidente. Nesse momento, ele já era o principal suspeito, enquanto eles procuravam desesperadamente por sua filha. O que aconteceu com Jasmine e os subsequentes processos judiciais afetaram fortemente a família Pace. Travis e Catherine se divorciaram. Eles não conseguiram superar essa perda e permanecer juntos. No entanto, a maioria das provações da família foi concluída com o anúncio da sentença, e eles obtiveram justiça contra a pessoa que chamaram de monstro, e cujas ações foram descritas pelos investigadores como abomináveis, cruéis e desumanas. A Lindenstrasse 47, em Munique, não se diferenciava em nada de centenas de outros edifícios típicos de 5 andares construídos na década de 1970. Uma casa comum em um bairro residencial, reboco desbotado, arbustos bem aparados na entrada, bicicletas em suportes metálicos. Um lugar onde as pessoas vivem lado a lado por décadas, sem conhecer seus vizinhos. Erika Zimmerman mudou-se para o apartamento 21 em 2018. O apartamento econômico com planta razoável correspondia perfeitamente ao seu modesto orçamento de professora primária. O único inconveniente eram os estranhos ruídos que às vezes vinham do apartamento vizinho. Ouvi pela primeira vez em novembro de 2018, cerca de 2 meses após me mudar, conta Erika. Era algo entre choro e gemido. No início, pensei que fosse uma televisão com o volume alto. O som era abafado, como se através de uma parede. Seu vizinho era Gerhard Schubert, um aposentado de 64 anos que havia trabalhado como supervisor técnico no mesmo prédio por muito tempo. Um homem pequeno com uma barba grisalha bem cuidada e um olhar atento. Raramente saía de seu apartamento e, nos encontros, limitava-se a um aceno discreto. Falei com ele uma vez sobre o barulho, continua Erika. Ele se desculpou muito educadamente e explicou que precisava aumentar o volume da televisão devido a problemas de audição. Prometeu comprar fones de ouvido. Depois disso, realmente ficou mais silencioso por um tempo. Em 15 de janeiro de 2019, Erika ouviu os ruídos novamente. Desta vez eram mais distintos, uma voz feminina pedindo ajuda. Preocupada, tocou a campainha do vizinho. Gerhard não abriu imediatamente, parecia irritado e ofegante. Ele disse que estava assistindo a um thriller, lembra Erika. De fato, uma televisão estava ligada no apartamento. Senti-me tola e pedi desculpas pelo incômodo, mas algo em seu comportamento me deixou desconfiada. Ele ficou posicionado de modo a não me deixar olhar para dentro. E tinha um cheiro estranho, como de hospital. Os meses seguintes passaram tranquilamente,
Érica raramente via seu vizinho. Os ruídos não se repetiram. Mas ela notou que frequentemente se ouviam passos vindos do apartamento dele durante a noite. Era como se ele não dormisse, andando de um lado para outro por horas. Para um homem idoso, ele era surpreendentemente ativo durante a noite. Em abril de 2019, apareceram no saguão anúncios sobre o desaparecimento de Anna Hoff, 27 anos. A jovem tinha vindo a Munique para uma entrevista de emprego e não retornou ao seu hostel. A polícia questionou os moradores do prédio, já que o último sinal de seu celular havia sido localizado naquela área. O policial me mostrou uma foto, diz Érica. Uma loira bonita de cabelos curtos. Eu nunca a tinha visto. Perguntaram se alguém havia notado pessoas suspeitas na área. Claro, ninguém tinha visto nada. Em prédios como este, ninguém vê nada. Uma semana após o desaparecimento de Anna Hoff, Érica acordou no meio da noite com um grito alto. O som era tão claro que ela pensou que alguém estava gritando na rua. Quando olhou pela janela, não viu ninguém. O ruído se repetiu, e desta vez ela reconheceu que vinha do apartamento de Schubert. Chamei a polícia, conta ela. 2 policiais chegaram bastante rápido. Bateram na porta do vizinho, mas ninguém abriu. Após várias tentativas, Gerhard finalmente apareceu, parecendo sonolento, vestindo pijama e roupão. Ele alegou ter dormido profundamente e não ter ouvido nada. Os policiais verificaram o apartamento de Schubert, um procedimento padrão para tais chamadas. Uma rápida inspeção não revelou nada suspeito. O apartamento de 2 quartos do aposentado parecia organizado, ainda que modestamente mobiliado. Nenhum sinal da presença de outra pessoa. O policial me disse que provavelmente eu tinha ouvido um gato ou ruídos de outro apartamento, lembra Érica. Teoricamente isso era possível. A acústica em prédios antigos pode ser enganosa, mas eu tinha certeza de que o grito veio do meu vizinho. Após este incidente, a relação entre os vizinhos ficou tensa. Gerhard evitava encontros com Érica e, quando a encontrava, olhava com raiva mal disfarçada. Em algum momento, Érica começou a temer que suas suspeitas fossem infundadas e que estivesse se transformando em uma vizinha paranoica. No verão de 2019, o caso Anna Hoff gradualmente desapareceu dos noticiários. A jovem ainda não havia sido encontrada, mas a busca ativa foi encerrada. Seu caso tornou-se apenas mais um entre muitos desaparecimentos não resolvidos nos arquivos da polícia de Munique. Em agosto, começaram problemas com o abastecimento de água no prédio. Os moradores dos andares inferiores reclamavam de baixa pressão. A empresa administradora prometeu enviar um encanador. Vários meses se passaram sem mudanças. Em 10 de outubro de 2019, uma nova moradora se mudou para o apartamento 23, um andar acima do apartamento de Schubert, Cláudia Maier, uma enfermeira de 32 anos. Uma mulher vibrante e sociável que rapidamente se familiarizou com todos no prédio. Cláudia era o completo oposto da atmosfera local. Sorri Érica. Ela trazia bolos caseiros para os vizinhos. Organizou um grupo de WhatsApp para os moradores. Ela até conseguiu fazer Gerhard conversar. Às vezes eles falavam no saguão. Foi Cláudia quem primeiro notou a estranha planta do apartamento de Schubert. Uma vez, enquanto o ajudava a carregar sacolas de compras pesadas, ela entrou em seu apartamento e ficou surpresa com o tamanho da sala de estar. Ela me disse: "Você não acha estranho que o apartamento dele tenha apenas 2 quartos?" Lembra Érica. Pela planta do prédio, deveria haver 3, como no seu. Para onde foi o 3º quarto? Esta conversa fez Érica pensar. Ela vivia em um apartamento de 3 quartos em frente ao de Schubert. Pela lógica da construção padrão, a planta deveria ser espelhada. Mas no apartamento do vizinho, ela tinha visto apenas uma sala de estar e um quarto. Comecei a lembrar daquela noite quando a polícia veio, diz ela. Os policiais realmente inspecionaram apenas 2 quartos e a cozinha. Mas deveria haver mais um. Talvez eles simplesmente não tenham prestado atenção. Em novembro de 2019, Cláudia relatou aos vizinhos que frequentemente ouvia ruídos estranhos vindos do duto de ventilação em seu banheiro. Soa como batidas ou arranhões, ela descreveu, como se alguém estivesse tentando chamar atenção.
Erika e Cláudia decidiram falar com outros moradores. Descobriu-se que muitos haviam notado coisas estranhas. Martin Wagner, do apartamento 19, contou ter visto Schubert várias vezes carregando sacos pesados durante a noite. Ingrid Bauer, do primeiro andar, lembrou que em 2018, pouco antes da chegada de Erika, outra jovem havia desaparecido no prédio. Uma estudante de 25 anos que havia alugado o apartamento 15. Na época, todos presumiram que ela simplesmente havia se mudado sem avisar o proprietário. Claro, discutimos tudo em sussurros, como conspiradores, admite Erika. Ninguém queria acusar abertamente o vizinho. E se fossem apenas coincidências? Uma pessoa idosa pode ter hábitos estranhos. Talvez o terceiro quarto tenha sido simplesmente transformado em um armário. Em dezembro de 2019, os problemas com o abastecimento de água se intensificaram. A empresa administradora finalmente enviou um encanador, Marcus Weber. Ele verificou todas as tubulações do prédio e descobriu uma conexão não autorizada à tubulação principal. Alguém fez uma derivação diretamente da tubulação principal, explicou ao administrador. Feito profissionalmente, com medidor separado. Mas não está registrado na documentação. A derivação vai em direção aos apartamentos 17 e 19. O apartamento 17 pertencia a Gerhard Schubert. O administrador, Dieter Kraus, decidiu realizar uma inspeção. Em 15 de dezembro de 2019, ele visitou o apartamento do aposentado junto com o engenheiro civil Thomas Hoffmann. Schubert os deixou entrar relutantemente e explicou a conexão ilegal como um sistema antigo que sobrou de seu tempo como zelador. Hoffmann, que inspecionava os cômodos, notou a planta estranha. Deveria haver mais um quarto aqui, observou, apontando para uma parede na sala de estar. Segundo o projeto, este é um apartamento de 3 quartos. Schubert explicou que o terceiro quarto havia sido transformado em um depósito onde guardava ferramentas e objetos antigos. Alegou ter perdido as chaves, que a porta estava emperrada e que não tinha acesso ao local há muito tempo. Isso soava estranho, diz Kraus. Como alguém pode não ter acesso a uma parte de seu próprio apartamento? Sugeri chamar um chaveiro para abrir a porta. Gerhard recusou firmemente e disse que resolveria este problema sozinho. O engenheiro examinou a parede onde deveria estar a porta para o terceiro quarto. Não encontrou nenhum sinal de porta. A parede parecia sólida, recentemente revestida com um novo papel de parede. Ou o quarto foi completamente isolado, ou nunca existiu, concluiu Hoffmann. Mas segundo os documentos, este é claramente um apartamento de 3 quartos. Para onde foi um quarto com área de aproximadamente 15 metros quadrados? Após a visita do administrador, Schubert tornou-se ainda mais reservado. Os vizinhos raramente o viam. Mesmo para ir ao supermercado, ele escolhia o início da manhã, quando não havia ninguém no saguão. Em janeiro de 2020, Claudia Maier fez uma denúncia oficial à polícia. Ela relatou ruídos suspeitos vindos da ventilação e a estranha planta do apartamento vizinho. Considerando os casos não resolvidos de mulheres desaparecidas na área, pediu que verificassem Schubert. O detetive Jürgen Maier, homônimo de Cláudia, recebeu a denúncia, mas disse francamente que a polícia poderia fazer pouco sem evidências concretas. Não podemos revistar o apartamento de alguém apenas porque a planta parece estranha, explicou. Mas prometo investigar os casos de mulheres desaparecidas e verificar se há alguma conexão com este endereço. O detetive realmente começou a verificação. Ele examinou todos os casos de mulheres desaparecidas na área nos últimos 5 anos. Havia 7 desses casos. 2 das desaparecidas foram posteriormente encontradas. Uma tinha ido visitar parentes, a outra estava sendo tratada em uma clínica psiquiátrica. 5 mulheres nunca foram encontradas. Notei algo interessante, conta Maier. Os últimos sinais dos celulares de 3 desaparecidas foram localizados num raio de 500 metros da Lindenstrasse 47. Isso não poderia ser coincidência. O detetive decidiu verificar o passado de Gerhard Schubert. Na biografia oficial, não havia nada em comum. Nascido em 1955 em Dresden, mudou-se para a Alemanha Ocidental na década de 1980, trabalhou como especialista técnico, depois como zelador na Lindenstrasse.
sem antecedentes criminais ou infrações. No entanto, uma verificação mais profunda revelou lacunas. Entre 1982 e 1985, Schubert parecia desaparecer de todos os documentos. Nenhum dado sobre residência, trabalho, pagamento de impostos. Em 1985, ele aparece repentinamente em Munique e assume um cargo de zelador. Isso era suspeito, diz Mayer. Naqueles anos, antes da reunificação da Alemanha, tais lacunas na biografia frequentemente significavam tempo na prisão ou internação em clínica psiquiátrica. Enviei uma solicitação aos colegas em Dresden para verificar os arquivos da RDA. Fevereiro de 2020 foi marcado por uma nova reviravolta. A empresa administradora, preocupada com as discrepâncias na planta, solicitou a documentação histórica do edifício. Nos planos originais, descobriu-se um detalhe interessante. Ao lado do apartamento 17 havia uma sala técnica com área de aproximadamente 10 metros quadrados. Nos planos atuais, esta sala não existia. Suspeitamos que Schubert, aproveitando sua posição como zelador, possivelmente havia conectado ilegalmente a sala técnica ao seu apartamento, explica Kraus. Isso também explicaria a conexão ilegal à tubulação de água. Hoffman examinou novamente o andar técnico do prédio e constatou que a sala indicada nos planos antigos realmente estava faltando. Em seu lugar havia uma parede nua, recentemente pintada. Isso já parecia uma grave violação dos regulamentos de construção, diz o engenheiro. Decidimos acionar a fiscalização habitacional e proceder oficialmente. Em 20 de fevereiro de 2020, uma comissão composta por representantes da empresa administradora, da fiscalização habitacional e o engenheiro civil chegou ao apartamento de Setos e Schubert com uma ordem oficial de inspeção. Quando o aposentado viu os documentos oficiais, ficou furioso. Gritou que estava sendo perseguido, que os vizinhos haviam conspirado contra ele. Em certo momento, tentou expulsar a comissão. A inspetora da fiscalização habitacional, Greta Schultz, chamou a polícia para garantir a ordem. Enquanto aguardavam a chegada da viatura, Schubert se acalmou um pouco e exigiu que a inspeção fosse realizada na presença de seu advogado. Prometeram adiar a verificação para o dia seguinte. Durante a noite, Erika ouviu novamente barulho vindo do apartamento vizinho. Soava como móveis sendo movidos, marteladas, ela lembra. Liguei para Cláudia. Ela também ouviu o barulho. Decidimos chamar a polícia novamente. 2 policiais chegaram após 15 minutos. Bateram na porta de Schubert, mas ninguém abriu. Após várias tentativas, os policiais decidiram que a situação não era urgente e partiram, prometendo voltar pela manhã. Na manhã de 21 de fevereiro, a comissão chegou com 2 policiais no horário marcado. O apartamento de Schubert estava vazio. A cama não havia sido usada. Havia alimentos frescos na geladeira. Tudo parecia como se o proprietário tivesse saído apenas brevemente e fosse voltar logo. Seu carro, um velho VW Golf, não estava em sua vaga habitual. Decidimos realizar a inspeção sem o proprietário, diz Schultz. Tínhamos uma ordem oficial e sua ausência consideramos como uma tentativa de obstruir a verificação. A comissão examinou cuidadosamente todo o apartamento, tentando encontrar a entrada para o suposto terceiro quarto ou sala técnica. Bateram nas paredes e mediram distâncias. No quarto, descobrimos algo estranho, conta Hoffmann. O armário embutido de correr era suspeitamente profundo. As dimensões não correspondiam à planta. Decidimos verificar sua parede traseira. Quando o engenheiro e um dos policiais afastaram as roupas e bateram na parede traseira do armário, o som revelou-se oco. Com um exame mais detalhado, descobriram que parte da parede era uma porta camuflada com dobradiças bem escondidas. O policial abriu cuidadosamente a porta. Atrás, havia uma passagem estreita que levava a um cômodo escuro. O policial ligou sua lanterna e entrou. O que viram superou as piores expectativas. Um cômodo de aproximadamente 25 metros quadrados estava montado como uma cela de prisão. Uma cama fixada ao chão, uma mesa, um vaso sanitário no canto. As paredes estavam isoladas acusticamente com material especial.
Uma pequena janela gradeada levava a um duto de ventilação proporcionando entrada mínima de ar. No cômodo havia sinais óbvios da presença de uma pessoa, diz o policial Fabian Schneider. Uma cama amarrotada, restos de comida em um prato. Na parede, descobrimos um nome arranhado: Ana. A comissão imediatamente chamou uma equipe de investigação. O apartamento de Schubert foi declarado uma cena de crime. Uma operação em larga escala para procurar a desaparecida Anna Hoff e o fugitivo Gerhard Schubert começou. O detetive Mayer, que chegou à cena 1 hora depois, organizou uma investigação minuciosa do quarto secreto. Havia sinais de uma longa permanência de uma pessoa, relata ele. Ao lado da cama, uma pilha de livros, algumas páginas continham anotações escritas por uma mão feminina. A julgar pelas datas, Ana estava neste quarto por pelo menos 10 meses. Em breves anotações que mais pareciam um diário, a jovem descrevia seu pesadelo. Schubert a sequestrou quando ela procurava um apartamento para alugar. Ele a atraiu mostrando supostos apartamentos vagos e depois a manteve à força, abusando sexualmente dela regularmente. O pior foi que no diário também mencionava outras mulheres, continua Maia. Ana escreveu que antes dela estava Lisa, que ele levou para algum lugar. Isso nos fez suspeitar que Schubert já agia segundo o mesmo esquema há muito tempo. Durante a busca adicional no apartamento, os investigadores descobriram um esconderijo sob o piso do armário. Lá eram guardados objetos pessoais de pelo menos 3 mulheres: bolsas, joias, fotos. Entre eles, havia documentos em nome de Elizabeth Lisa Kraft, que desapareceu em 2017. Também encontramos um disco rígido externo com fotos e vídeos, diz Mayer sem entrar em detalhes. O conteúdo confirmou nossos piores temores. Schubert documentava seus crimes ao longo de muitos anos. A polícia emitiu um alerta nacional para a captura de Gerhard Schubert. Suas fotos foram enviadas a todas as delegacias de polícia na Alemanha e países vizinhos. A descrição de seu carro foi repassada à polícia de trânsito. Estávamos cientes de que ele poderia ter outros esconderijos, explica Maia. Uma pessoa que planejou seus crimes tão cuidadosamente por muitos anos certamente teria previsto um plano alternativo caso fosse descoberto. Enquanto a polícia procurava por Schubert, Érica e outros vizinhos tentavam processar o ocorrido. O mais terrível é que vivemos ao lado deste pesadelo, diz ela. Eu ouvia seus gritos, mas não pude fazer nada. O sistema não funcionou, nem quando chamei a polícia, nem quando Cláudia fez uma denúncia por suspeita. Cláudia Mayer, cuja persistência acabou levando à descoberta do crime, foi mais categórica. Ninguém queria ver o óbvio. Nem a empresa administradora, que deveria saber para onde tinha desaparecido a sala técnica, nem a polícia, que ignorou os desaparecimentos. Coisas terríveis aconteciam diretamente sob nossas janelas, e fingíamos que tudo estava normal. No final de fevereiro de 2020, a investigação recebeu uma resposta à solicitação enviada aos arquivos da ex-RDA. Descobriu-se que Gerhard Schubert cumpriu pena na prisão de Dresden de 1982 a 1985 por violência sexual contra uma jovem. Após sua libertação, ele utilizou um programa de reassentamento para a Alemanha Ocidental, mudou seus documentos e começou uma nova vida em Munique. Ele tinha um perfil perfeito, comenta a psicóloga criminal Helga Wagner. Um homem discreto, solitário, um trabalho que proporcionava acesso a muitos espaços, formação técnica que lhe permitiu criar uma câmara com isolamento acústico. Ele caçava metodicamente mulheres em posições vulneráveis, aquelas que procuravam apartamentos baratos, recém-chegadas à cidade. Até o início de março de 2020, a polícia havia estabelecido uma conexão entre Schubert e o desaparecimento de pelo, menos 5 mulheres nos últimos 15 anos. Seu esquema era simples e eficaz. Ele usava seu conhecimento sobre o mercado imobiliário para identificar mulheres que procuravam moradia, oferecia-se para mostrar um apartamento e então as sequestrava. Supomos que ele mantinha cada vítima por vários meses até 1 ano e então se livrava dela para abrir espaço para a próxima, supõe Mayer sombriamente. O número exato de vítimas e seu destino permanecem desconhecidos. O próprio Gerhard Schubert desapareceu sem deixar rastros,
Seu carro foi encontrado abandonado em um estacionamento em Salzburgo, Áustria, 200 quilômetros de Munique. Câmeras de vigilância o mostraram deixando o carro e embarcando em um ônibus com destino à Eslovênia. Depois disso, o rastro se perdeu. Enquanto a polícia alemã e a Interpol continuavam procurando por Schubert, os moradores do prédio na Lindenstrasse 47 tentavam voltar à vida normal. O apartamento 17 permaneceu lacrado, um monumento silencioso à crueldade humana e à indiferença social. Penso frequentemente naqueles ruídos atrás da parede, diz Erika Zimmermann. Alguém tentava alcançar-nos, pedia ajuda, e nós simplesmente aumentávamos o volume de nossas televisões para não ouvir. O quarto secreto de Gerhard Schubert ficou vazio, mas os fantasmas de seus crimes continuavam a assombrar aqueles que viviam por perto e não perceberam ou não quiseram perceber a tragédia por trás da fina parede de um apartamento urbano comum. A descoberta do quarto secreto no apartamento de Gerhard Schubert transformou o comum edifício residencial na Lindenstrasse no epicentro de uma das investigações criminais mais sensacionais de Munique. Carros de polícia, técnicos forenses em macacões brancos e repórteres com câmeras encheram o tranquilo pátio do prédio de 5 andares. Vizinhos que mal se percebiam antes agora se reuniam em grupos e discutiam as chocantes notícias. A área ficou isolada por uma semana, lembra Erika Zimmermann. Nossos apartamentos tornaram-se parte do crime. Os investigadores interrogaram todos que já haviam falado com Schubert. Procuravam qualquer pista sobre seu possível paradeiro. O detetive Jürgen Mayer liderava um grupo especial para capturar o fugitivo. Primeiro, verificaram todas as possíveis relações familiares do criminoso. Descobriu-se que Schubert não tinha parentes próximos, sem irmãos, irmãs ou filhos. Seus pais já haviam falecido na década de 1990. Este isolamento o ajudou a manter seus segredos por décadas. Examinamos todas as suas transações financeiras, conta Mayer. Ele vivia frugalmente, tinha uma pequena soma economizada em sua conta de aposentadoria. Mas 5 dias antes de sua fuga, sacou quase todo o dinheiro, cerca de 35 mil euros. Isso é suficiente para se esconder por vários meses, vivendo modestamente. De maior interesse para essa investigação eram os locais onde Schubert poderia ter escondido os corpos de suas vítimas. Uma pista surgiu ao examinar as propriedades do aposentado. Descobriu-se que, em 2005, ele havia adquirido um pequeno terreno na floresta bávara, 180 quilômetros de Munique. Segundo os documentos, havia uma cabana de caça no local. Em 4 de março de 2020, a equipe de investigação foi até este local. Um caminho sinuoso na floresta os levou a uma construção de madeira escondida entre árvores. A cabana parecia abandonada, poeira nas janelas, folhas caídas na varanda. Nada indicava a presença recente de uma pessoa. Ele obviamente não veio para cá após sua fuga, observa Mayer. Mas vasculhamos a área minuciosamente mesmo assim. Por dentro, a cabana era espartana. Móveis mínimos, um fogareiro de camping, algumas conservas no armário. Um típico refúgio masculino de fim de semana. Cães farejadores, treinados para encontrar restos humanos, examinaram todo o terreno. Sua reação levou os policiais a um galpão atrás da cabana. Quando quebraram o piso de madeira, descobriram uma sepultura embaixo. Lá estavam os restos de uma mulher, diz Mayer. Segundo a avaliação preliminar do médico legista, a morte ocorreu há cerca de 3 anos. Suspeitamos que fosse Elizabeth Kraft, desaparecida em 2017. A investigação adicional do terreno com um radar de solo revelou mais 2 sepulturas. No total, foram encontrados os restos de 3 mulheres sob o piso do galpão. Todas estavam enterradas com as mãos amarradas, indicando a natureza violenta de suas mortes. Isso confirmou completamente nossa teoria, continua o detetive. Schubert agiu segundo o mesmo roteiro por muitos anos. Ele usava o apartamento na cidade como prisão e depois levava as vítimas para a floresta, onde se livrava delas. O exame forense confirmou que um dos corpos pertencia a Elizabeth Kraft. Os outros 2 foram identificados como Sabine Hofer,
desaparecida em 2015, e Julia Wagner, desaparecida em 2012. Anna Hoff não estava entre as encontradas. Esta descoberta levantou novas questões. Se Schubert seguia seu ritual, por que não se livrou de Anna antes de ser desmascarado? Poderia ele mantê-la em outro local? E o mais importante, ela ainda estaria viva? Consideramos duas possibilidades, explica Maya. Ou ele havia levado Anna para outro lugar antes de sua fuga, ou ela ainda estava com ele. Ambos os cenários exigiam ação urgente. Em 10 de março de 2020, a investigação recebeu a primeira pista concreta sobre o paradeiro de Schubert. Uma câmera de vigilância em um posto de gasolina em Maribor, Eslovênia, registrou um homem semelhante ao procurado. Ele pagou combustível em dinheiro, usava boné e óculos escuros, mas o algoritmo de reconhecimento facial estabeleceu uma correspondência com probabilidade de 87%. Esta foi a primeira confirmação de que ele se movia para o sudeste, diz Mayer. Contatamos imediatamente a polícia eslovena, mas até recebermos a informação já haviam se passado 2 dias. O rastro se perdeu novamente. Enquanto isso, no prédio da Lindenstrasse, continuava o meticuloso exame do apartamento do criminoso. Os técnicos forenses examinavam literalmente milímetro por milímetro o quarto secreto, procurando pistas sobre o destino de Anna Hoff. Encontramos uma entrada estranha em seu diário, conta o criminalista Thomas Kraus. A última página continha a frase: "Ele diz que em breve me levará para a fazenda. Lá é mais claro e há mais espaço." Esta foi a única entrada que continha qualquer informação sobre outro local. A polícia verificou todas as propriedades agrícolas num raio de 100 quilômetros de Munique, mas nenhuma estava ligada a Schubert. Ele não tinha parentes com fazendas nem amigos em áreas rurais. A entrada parecia sem sentido. Em 12 de março de 2020, houve uma reviravolta inesperada. A polícia foi contatada por Monika Haas, uma moradora de 68 anos da pequena aldeia de Grossberg, 60 quilômetros de Munique. Ela afirmou ter reconhecido Schubert pelas fotos nas notícias. "Este é Gerhard, tenho certeza", disse a mulher. Só que o conhecíamos como Gustav Müller. Ele vinha até nós a cada poucos meses para ajudar nas tarefas domésticas. Dizia ser um aposentado que amava a vida no campo. Mônica contou que Gustav havia oferecido seus serviços há cerca de 5 anos. Ele consertava encanamentos, fazia pequenos reparos, às vezes ficava por alguns dias. Os Haas possuíam uma pequena fazenda com vacas e galinhas. Após a morte de seu marido em 2018, Mônica valorizava especialmente a ajuda do simpático vizinho da cidade. Ela nunca pediu documentos, comenta Maya. Ele ajudava. Ela pagava em dinheiro. Relações informais típicas, comuns em áreas rurais. Na fazenda dos Haas, eles descobriram um pequeno quarto em uma ala separada, onde Gustav às vezes pernoitava. Não havia nada suspeito. Uma cama simples, uma mesa de cabeceira, algumas revistas técnicas. Mas os cães farejadores mostraram interesse por um celeiro antigo, situado a 100 metros das construções principais. O celeiro estava cheio de equipamentos agrícolas, conta Maya. A senhora Haas disse que não entrava lá há anos. Após a morte do marido, ela havia reduzido as operações e a necessidade de espaços adicionais deixou de existir. Quando os policiais abriram o cadeado enferrujado e entraram, inicialmente não notaram nada em comum. Ancinhos velhos, pás, sacos de fertilizante, um trator que não funcionava há 10 anos. Porém, com um exame mais detalhado, descobriram um alçapão no chão, habilmente disfarçado como tábuas normais. A portinhola levava a um porão de 3 por 4 metros. Era equipado de forma semelhante ao quarto no apartamento da cidade. Cama, mesa, comodidades básicas. Ao contrário da cela urbana, porém, aqui havia sinais da presença recente de uma pessoa. Alimentos frescos, incluindo pão e leite, que não tinham mais de 2 dias. Esta foi uma prova clara de que Schubert havia usado este lugar após sua fuga, diz Mayer.
e que muito provavelmente Anna Hoff estava com ele. Na parede descobrimos uma inscrição arranhada com a unha. Estou aqui, me ajudem. Especialistas confirmaram que a caligrafia coincidia com o diário de Anna. Mônica Haas ficou chocada. Jurou que não sabia da existência do porão e nunca ouviu ruídos estranhos. O celeiro fica longe da casa, explica Maier. Em áreas rurais, tais construções frequentemente ficam afastadas. Além disso, o porão estava bem isolado acusticamente. A polícia vigiou a fazenda na esperança de que Schubert retornasse. Mas os dias passaram e ele não apareceu. Ficou claro que ele ou havia descoberto sobre a descoberta de seu esconderijo, ou desde o início planejava apenas uma estadia temporária ali. Em 20 de março de 2020, surgiram novas informações da Interpol. Schubert foi identificado em uma conexão de balsa entre Split, Croácia, e Ancona, Itália. Ele viajava sob o nome de Franz Weber com documentos falsificados. Particularmente importante, os registros mostravam que ele havia comprado um bilhete para uma pessoa. Isso nos levou a um beco sem saída, admite Maier. Se Anna estava com ele em Grossberg, onde ela está agora? Ele a deixou para morrer naquele porão? Livrou-se dela no caminho? Ou a entregou a outra pessoa? Uma investigação minuciosa da fazenda e das áreas circundantes não produziu resultados. Nenhum sinal de sepulturas ou vestígios de luta. Parecia que Anna simplesmente havia desaparecido. Em 25 de março, houve uma nova reviravolta na investigação. Um caminhoneiro chamado Karl Bauer relatou que uma semana antes havia dado carona a um homem parecido com Schubert, de Grossberg, até Rosenheim. O homem viajava com uma jovem que parecia doente ou drogada. Ela praticamente não falava, contou o motorista. Ele explicou que sua filha sofria de um transtorno mental e a estava levando para uma clínica especializada. Na época, não dei importância a isso. Bauer deixou o casal na rodoviária de Rosenheim. A verificação das câmeras de vigilância confirmou sua história. Às 16h32 de 16 de março, um homem parecido com Schubert e uma jovem, provavelmente Anna Hoff, embarcaram em um ônibus com destino a Salzburgo. Enviamos notificações a todos os hospitais e instalações médicas da região, diz Maier. Era óbvio que ele apresentava Anna como mentalmente doente para explicar seu comportamento estranho. Um movimento inteligente. As pessoas tendem a não se envolver em situações com doentes mentais. No entanto, a verificação das instalações médicas não produziu resultados. Ninguém havia se apresentado com uma história semelhante. A investigação estava novamente em um beco sem saída. No início de abril de 2020, o caso tomou um rumo inesperado. Na linha telefônica anônima da polícia de Munique, chegou uma ligação. Uma voz masculina, alterada por um dispositivo eletrônico, disse: "Vocês estão procurando no lugar errado. Anna está em Laufen, porão da igreja de São Martinho." A polícia foi imediatamente ao local indicado. Laufen é uma pequena cidade na fronteira com a Áustria. A igreja de São Martinho é um edifício antigo do século III no centro da cidade. Por baixo dela, de fato, existiam extensos porões anteriormente usados como criptas e nos últimos anos como depósitos para objetos da igreja. Convocamos a polícia local e autoridades eclesiásticas, conta Maier. Inspecionamos todos os porões. Não encontramos nenhum vestígio de Anna ou algo suspeito. Parecia que a ligação era um sinal falso, uma tentativa de desviar a investigação. Mas 2 dias depois, aconteceu algo que questionou esta versão. A faxineira da igreja, Helga Mittermeier, ao verificar os fundos dos porões, descobriu um símbolo estranho pintado em uma das paredes. Era a letra A, circundada por um círculo. Ao lado, uma inscrição quase invisível: "Procurem nos arquivos." Ninguém do pessoal da igreja sabia sobre a origem desta inscrição. Especialistas técnicos determinaram que era muito recente, não mais que 1 semana. Arquivos poderia significar qualquer coisa, desde registros da igreja até documentos municipais. Mas o mais lógico parecia ser que se referia aos arquivos da própria igreja,
mantidos em uma sala separada no porão. A sala de arquivos continha centenas de documentos, datados do século XVIII até o presente. Livros da igreja, relatórios financeiros, plantas de construção. Os policiais metodicamente vasculharam as prateleiras sem saber exatamente o que procuravam. Era como procurar uma agulha no palheiro, lembra Maia. Até que um dos oficiais notou uma pasta moderna que se destacava dos antigos tomos. A pasta continha fotocópias de plantas dos porões da igreja. Em uma das folhas, uma pequena cripta no canto de trás do porão estava marcada com lápis vermelho. Segundo a planta, esta cripta havia sido emparedada na década de 1950 devido ao seu estado deteriorado. Quando os policiais examinaram o local indicado, descobriram que a alvenaria que selava a entrada da cripta havia sido recentemente perturbada. Alguém havia cuidadosamente removido vários tijolos e criado uma abertura grande o suficiente para uma pessoa passar. Ampliamos cuidadosamente a passagem, conta Mayer. Atrás da parede descobrimos uma pequena sala, cerca de 2 por 3 metros. E lá estava ela, Anna Hoff, viva. A jovem estava em condição grave, emagrecimento, desidratação, vários hematomas. Mas estava viva. Ao lado dela havia garrafas de água vazias e embalagens de barras de chocolate. Schubert, obviamente, havia deixado suprimentos mínimos suficientes para alguns dias. Ela estava fraca demais para falar, continuou o detetive. Mas em sua mochila encontramos uma nota. Ele disse que voltaria em 1 semana se eu me comportasse bem. Mas não acredito mais nele. Por favor, me encontrem. Ana foi imediatamente levada ao hospital. Após a estabilização de sua condição, ela pôde fazer suas primeiras declarações. Segundo suas palavras, Schubert, após descobrir sobre as investigações policiais, a levou da fazenda para Laufen. Ele conhecia esta antiga cripta através de livros históricos pelos quais se interessava. Ele me disse que este era um esconderijo temporário. Mayer cita o depoimento de Ana, que agora era muito perigoso viajar juntos. Ele prometeu preparar um novo lugar e voltar para mim. Disse que iríamos para outro país, onde começaríamos uma nova vida. O resgate de Anna Hoff foi uma vitória para a investigação, mas o principal criminoso ainda estava à solta. Mais ainda, agora ficava claro que Schubert era muito mais engenhoso e cheio de recursos do que se pensava inicialmente. Ao analisar as ações do criminoso, os investigadores chegaram à inquietante conclusão de que todos os seus movimentos seguiam um plano claro. Ele conhecia esconderijos alternativos, tinha documentos falsos, sabia como evitar câmeras de vigilância. Possivelmente havia preparado rotas de fuga por anos. A ligação anônima me incomodava, admite Mayer. Inicialmente pensamos que fosse um cúmplice de Schubert, deliberadamente nos levando para uma pista falsa. Mas e se fosse o próprio Schubert? E se o resgate de Ana fosse parte de seu plano? A verificação da gravação da chamada não produziu resultados. A voz estava distorcida demais para a identificação. Mas especialistas notaram que o autor da chamada usava expressões específicas características do dialeto da Alemanha Oriental. Schubert nasceu e cresceu em Dresden. Era um jogo, sugere a psicóloga Wagner. Ele queria que a garota fosse encontrada, porque sabia, enquanto estivéssemos ocupados resgatando Ana, ele teria tempo para se estabelecer em um novo local. Além disso, ele deixa um rastro e demonstra sua inteligência. Isso é típico de psicopatas do seu tipo, o desejo de provar que são mais espertos que o sistema. No final de abril de 2020, a investigação já abrangia 5 países. A Interpol rastreava todos os possíveis movimentos de Schubert, seu último paradeiro confirmado, a balsa para Ancona. Depois disso, ele literalmente desapareceu. A polícia italiana verificou todos os hotéis, albergues e apartamentos para alugar na área de Ancona. Nenhuma correspondência, nem por nome, nem por foto. A verificação das câmeras na estação ferroviária e rodoviária também não produziu resultados. Ele poderia ter usado meios de transporte privados, sugere Maia. Talvez tivesse cúmplices na Itália, ou outro conjunto de documentos falsos dos quais não sabemos.
No início de maio, ocorreu um incidente estranho. A polícia de Milão prendeu um homem fisicamente semelhante a Schubert por um pequeno furto em um supermercado. Ao verificar os documentos, descobriu-se que era um cidadão austríaco chamado Wilhelm Kramer, 65 anos. Suas impressões digitais não correspondiam às do procurado. Maier, que recebeu uma foto do detido, notou detalhes suspeitos. A linha do cabelo, o formato das orelhas, a distância entre os olhos, tudo apontava para Schubert, diz ele. Mas os documentos eram impecáveis. As impressões digitais não correspondiam. Parecia impossível. Os colegas italianos libertaram Kramer antes que os detetives alemães pudessem voar para uma verificação pessoal. Ele pagou uma multa e desapareceu. Uma nova verificação de seus documentos revelou que Wilhelm Kramer realmente existiu, mas morreu em 2018. Alguém estava usando sua identidade. Estamos quase certos de que era Schubert, diz Maia. Mas como ele mudou suas impressões digitais? Isso vai além das capacidades de uma pessoa comum. A resposta veio inesperadamente. Anna Hoff, recuperando-se no hospital, lembrou-se de um detalhe estranho. Schubert frequentemente se ocupava com algum tipo de manipulação em suas mãos. Ele aplicava uma substância especial em suas pontas dos dedos e depois a selava com uma película transparente. Ele disse que o trabalho como zelador havia arruinado seus dedos. Maier cita as palavras de Anna. Mas uma vez ouvi sua conversa telefônica. Ele discutia com alguém sobre aplicações e sua durabilidade. Especialistas forenses suspeitaram que Schubert usava sobreposições de silicone nos dedos, películas finas, praticamente invisíveis, com impressões digitais alheias. Tais tecnologias existem, embora sejam principalmente acessíveis a serviços de inteligência. Isso explicava sua confiança ao verificar documentos, diz Maier. Ele sabia que suas impressões digitais não corresponderiam ao banco de dados. Mas isso também significava que ele tinha conexões sérias. Um agressor doméstico comum não tem acesso a tais tecnologias. Enquanto isso, a polícia continuava investigando o passado do criminoso. A verificação de suas transações bancárias dos últimos 20 anos revelou-se um padrão estranho. A cada 3 meses, ele transferia uma quantia fixa de 500 euros para uma conta em um banco suíço. O destinatário era a Fundação Novos Horizontes. Solicitamos informações aos colegas suíços, conta Maier. Descobriu-se que a fundação oficialmente apoiava refugiados do leste europeu, mas algumas de suas operações levantaram questões junto às autoridades reguladoras financeiras. A polícia suíça iniciou sua própria investigação das atividades da fundação. No final de maio, eles vasculharam o escritório da organização em Zurique. Entre outros, foram encontrados documentos comprovando o fornecimento de nova acomodação e identidade para um certo GS, no sul da Itália. As iniciais coincidiam com o nome real de Schubert. Era uma pista, diz Maia. Mas nos documentos não havia um local específico, apenas a direção geral, Calábria, uma região no sul da Itália. A Calábria é uma grande área com centenas de pequenas cidades e aldeias. Encontrar lá uma pessoa que possivelmente havia alterado sua aparência parecia praticamente impossível. Mas a investigação recebeu ajuda inesperada. No início de junho, uma carta sem remetente chegou à polícia de Munique. Dentro havia um cartão postal desgastado com uma vista de uma pequena cidade costeira. No verso estava escrito: "Ele está aqui. Tropea. Vinhedos." Sem assinatura. Tropea é uma pitoresca cidade na costa do Mar Tirreno, um popular destino turístico. Ao seu redor, de fato, havia extensos vinhedos pertencentes a vários negócios privados. Contatamos imediatamente os colegas italianos, diz Maia. Eles começaram uma verificação discreta de todos os trabalhadores de vinhedos num raio de 20 quilômetros de Tropea. Era um trabalho árduo. Muitos estabelecimentos contratam trabalhadores sazonais sem registro oficial, frequentemente estrangeiros. A verificação durou várias semanas. A polícia italiana questionou os proprietários dos vinhedos e mostrou-lhes fotos de Schubert, mas sem sucesso.
Ninguém reconheceu o homem na foto. Em meados de junho, houve uma nova reviravolta. Uma moradora local, Maria Rossi, procurou a polícia em Tropea. Ela relatou que seu vizinho, um alemão recém-chegado chamado Walter, estava se comportando de maneira estranha. Ele evitava vizinhos, nunca convidava ninguém para sua casa e, particularmente suspeito, em seu quintal funcionava constantemente um gerador, embora não houvesse problemas com o fornecimento de energia na cidade. Os policiais italianos vigiaram a casa, conta Maier. Era uma pequena vila nos arredores da cidade, parcialmente escondida por oliveiras. Walter, de fato, levava uma vida reclusa. Só saía para fazer compras, sempre usando boné e óculos escuros, mesmo em dias nublados. Após uma semana de observação, a polícia obteve um mandado de busca para uma inspeção secreta da casa na ausência do proprietário. Quando Walter foi à cidade para compras, 2 policiais entraram na vila. O que eles descobriram não deixou dúvidas, diz Maier. No porão da casa havia um quarto em construção, com porta reforçada, isolamento acústico, sem janelas. Não estava concluído, mas obviamente destinado a abrigar prisioneiros. Ao lado, em uma caixa, estavam perucas femininas de várias cores e formas. A polícia se preparou para uma prisão, mas era necessária uma confirmação definitiva da identidade. As impressões digitais na casa haviam sido cuidadosamente eliminadas. Todas as superfícies eram regularmente limpas. Não havia vestígios nem mesmo no lixo. A prova decisiva foi um livro desgastado encontrado no quarto, um manual de engenharia em alemão. Na folha de rosto havia uma inscrição quase imperceptível. Para Gerhard, dos colegas, 1998. Esta foi a primeira conexão concreta entre Walter e o criminoso procurado. A polícia italiana decidiu agir. Em 25 de junho de 2020, quando Walter retornou para casa, uma unidade especial cercou a vila. Através de um alto-falante, ofereceram-lhe a chance de se render. Em vez disso, vieram tiros da casa. Começou um cerco que durou quase 5 horas. Walter recusou-se a negociar e ocasionalmente disparava na direção dos policiais. Ao cair da noite, a equipe de operações especiais decidiu invadir. Na tentativa de entrar, Walter abriu fogo e feriu um dos policiais. Pelo fogo de resposta, foi gravemente ferido. Os paramédicos que chegaram ao local constataram um estado crítico, ferimentos de bala no peito e pescoço. O ferido foi levado ao hospital de Tropea, conta Maier. Embora estivesse inconsciente, a polícia colheu impressões digitais e as enviou ao banco de dados internacional. Os resultados deveriam chegar dentro de 1 hora. Mas a resolução veio antes. O médico que examinava o paciente notou algo estranho. No pescoço do ferido havia uma fina cicatriz que seguia ao longo da linha do cabelo. Parecia o vestígio de uma cirurgia plástica recente. O exame posterior também revelou outros vestígios de intervenções cirúrgicas, nas mãos, orelhas, até nas pontas dos dedos. Walter havia alterado sua aparência tão radicalmente quanto possível sem chamar a atenção. Quando os resultados da verificação das impressões digitais chegaram, obtivemos a confirmação, diz Maier. Era realmente Gerhard Schubert, apesar de todas as mudanças na aparência. O criminoso foi preso diretamente no quarto do hospital, sob vigilância 24 horas. Seu estado permaneceu crítico, com os médicos estimando suas chances de sobrevivência como mínimas. Enquanto isso, a busca na vila continuou. Em um esconderijo sob o assoalho, encontraram documentos com vários nomes, uma grande soma em dinheiro, mapas de várias cidades europeias com marcações. Entre os papéis, também encontraram uma fotocópia de um artigo de jornal sobre o resgate de Anna Hoff, com seções sublinhadas em vermelho. Ele acompanhava já a investigação, comenta Maier. Talvez até sentisse orgulho por nos fazer procurar por tanto tempo. Para pessoas como ele é uma espécie de jogo, uma confirmação de sua própria superioridade. Mas a descoberta mais perturbadora aguardava os investigadores no computador de Schubert. Em uma pasta criptografada, guardava dossiês sobre várias jovens que viviam em Tropea e arredores. Fotos tiradas com câmera oculta, endereços, rotinas diárias. Ele já havia selecionado as próximas vítimas.
Chegamos literalmente algumas semanas tarde demais, diz Maya. O quarto no porão estava quase pronto. Logo ele teria começado a caçar novamente. Em 28 de junho de 2020, 3 dias após a prisão, os médicos relataram uma melhora na condição de Schubert. Ele recuperou a consciência e podia falar. Os investigadores esperavam finalmente obter respostas para muitas perguntas. Mas o destino decidiu de outra forma. Na manhã de 29 de junho, a enfermeira de plantão encontrou Schubert morto em seu quarto. O laudo preliminar indicava parada cardíaca, mas a investigação revelou vestígios de uma substância desconhecida em seu sangue. Suspeitamos que ele de alguma forma obteve acesso a veneno, diz Mayer. Ou tinha uma cápsula escondida no corpo, ou alguém lhe entregou a substância. A investigação deste aspecto continua. A morte de Schubert deixou muitas perguntas sem resposta. Quem o ajudou todos esses anos? Quem forneceu a tecnologia para alterar as impressões digitais? Ele estava ligado a organizações criminosas? E o mais importante, quantas mulheres no total tornaram-se suas vítimas ao longo de décadas? Continuamos nosso trabalho, explica Mayer. A morte do criminoso não significa o encerramento do caso. Precisamos encontrar todas as suas vítimas para que suas famílias pelo menos obtenham algum encerramento desta tragédia. Enquanto os investigadores examinam o material da Vila Entrópia, Anna Hoff gradualmente retorna à vida normal. Feridas físicas curam mais rápido que as psicológicas, mas com o apoio de especialistas e sua família, ela está progredindo. Ainda acordo à noite por causa de pesadelos, compartilhou em uma entrevista. Mas agora sei que ele nunca mais virá me buscar. Isso me ajuda a seguir em frente. O prédio na Lindenstrasse 47 gradualmente retorna à vida normal. O apartamento de Schubert permanece lacrado até a conclusão da investigação. Muitos vizinhos ainda não conseguem acreditar que viviam ao lado de um monstro e não notaram sinais óbvios. O pior é, diz Erika Zimmermann, que poderia haver dezenas de Schuberts por aí. Eles vivem entre nós, cumprimentam no saguão, discutem o clima. E atrás de suas portas esconde-se o inferno. E nós simplesmente não queremos ver. A morte de Gerhard Schubert no hospital de Tropea levou a investigação à fase final. Agora que o principal criminoso não representava mais uma ameaça, os investigadores concentraram-se em reconstruir um quadro completo de seus crimes e encontrar todas as suas vítimas. Precisávamos responder à principal questão: quantas mulheres sofreram em suas mãos durante todos esses anos? Diz o detetive Jürgen Mayer. Para as famílias dos desaparecidos, esta era a última chance de saber a verdade. Durante a investigação, um simples caderno foi encontrado na vila de Schubert, em Tropea, escondido sob uma tábua do assoalho no quarto. Nele, o criminoso mantinha registros de suas vítimas, nomes, datas, às vezes breves comentários. No total, 8 mulheres constavam na lista, incluindo Anna Hoff. O caderno cobria o período de 2010 a 2020, explica Maia. Suspeitamos que registros anteriores possam existir em outro local ou foram destruídos. A verificação de casos não resolvidos de pessoas desaparecidas na área de Munique mostrou correspondências com 5 nomes da lista. A comparação das datas também confirmou a conexão. As mulheres desapareceram exatamente nos dias que Schubert anotou em seus registros. Restava a questão dos locais onde as vítimas foram enterradas. No caderno havia notas enigmáticas: C, F, M, ao lado de alguns nomes. Os investigadores suspeitaram que poderiam ser locais onde Schubert descartou os corpos. Deciframos essas notas bastante rapidamente, conta Maia. C significava campo, F, floresta, M, montanha. Ele simplesmente marcava o tipo de terreno onde escondeu o corpo. Em agosto de 2020, equipes de busca com cães começaram a examinar os arredores da cabana de caça de Schubert, na Floresta Bávara. Num raio de 2 quilômetros ao redor do edifício, foram encontrados os restos de 3 mulheres: Elisabeth Kraft, Sabine Hofer e Julia Wagner. Ele não se esforçou muito para esconder os corpos,
diz o legista Thomas Kraus. Sepulturas rasas, esforço mínimo, típico de criminosos deste tipo. Depois que a vítima deixa de ser de interesse para eles, querem se livrar dela o mais rápido possível. A continuação da busca em terreno montanhoso perto de Salzburgo, onde Schubert às vezes passava fins de semana, levou à descoberta de mais 2 sepulturas. Os restos pertenciam a Martha Weiss e Helga Schultz, desaparecidas em 2008 e 2013. O número total de vítimas confirmadas chegou a 7, resume Mayer. Considerando as evidências disponíveis, estas são provavelmente a maioria, se não todas as mulheres que foram vítimas de Schubert, embora não possa haver certeza completa. De particular interesse eram os motivos do criminoso. O que levou um aposentado aparentemente normal a sequestrar e matar mulheres por tantos anos? Na busca do apartamento na Lindenstrasse, descobrimos um esconderijo com material pornográfico, diz Mayer. Com conteúdo sádico, focado em dominação e controle. Algumas revistas datavam da década de 1970. Isso indica que suas inclinações desviantes surgiram já na juventude. A psicóloga Helga Wagner, que examinou os materiais do caso, concluiu que Schubert sofria de psicopatia sexual, exacerbada por um transtorno de personalidade narcisista. Ele não apenas desfrutava do controle físico sobre as vítimas, mas também do poder emocional, explica ela. Em seus registros encontram-se notas sobre as reações das mulheres ao cativeiro, sobre como seu comportamento mudava com o tempo. Era uma forma de experimento cruel. Um exame mais profundo da biografia de Schubert revelou vários episódios perturbadores. Em 1982, ainda na Alemanha Oriental, ele foi preso por atacar uma jovem. No entanto, o caso não chegou ao tribunal. A vítima subitamente retirou seu depoimento e depois até deixou a cidade. Este foi o primeiro episódio de violência que conhecemos, diz Mayer. Depois disso, há uma lacuna de vários anos na biografia de Schubert. Suspeitamos que ele possa ter cumprido pena, embora não haja confirmação documental disso. Em 1985, Schubert mudou-se para a Alemanha Ocidental, aproveitando um programa de reassentamento para alemães orientais. Em Munique começou uma nova vida, sem a sombra do passado. Ninguém conhecia sua história criminal. Ele era o vizinho, colega, funcionário perfeito, comenta Mayer. Calmo, prestativo, nunca causava problemas. Este é um padrão típico para tais criminosos. Sua vida comum é uma fachada cuidadosamente construída. A história do emprego de Schubert como zelador atraiu a atenção especial dos investigadores. Descobriu-se que ele visava especificamente esta posição, embora com sua formação técnica pudesse reivindicar um trabalho melhor remunerado. A posição de zelador lhe dava oportunidades únicas, explica Mayer. Acesso a todos os espaços do edifício, possibilidade de entrar nos apartamentos dos moradores sob o pretexto de reparos, informações sobre quem vivia sozinho, quem frequentemente estava ausente. Para um predador, são condições ideais. Seu esquema de ação era simples e eficaz. Schubert escolhia mulheres que recentemente haviam se mudado para a área, frequentemente aquelas que procuravam apartamento. Como zelador, oferecia-se para mostrar apartamentos vagos a um preço especial. Assim, atraía vítimas para locais isolados. Em seu computador encontramos anúncios falsos de apartamentos, diz Maia. Ele os colocava em quadros de avisos locais e indicava preços tentadoramente baixos. Isso atraía exatamente aquelas com restrições financeiras, estudantes, jovens profissionais, mulheres solteiras com baixa renda. Anna Hoff, a única vítima sobrevivente, contou como caiu na armadilha. Eu procurava um apartamento barato e encontrei um anúncio. Mayer cita seu depoimento. Liguei para o número indicado. Um homem se apresentou como zelador. Ele disse que o apartamento seria oficialmente anunciado em uma semana, mas poderia me mostrar agora mesmo se eu estivesse interessada. Parecia uma chance feliz. No encontro, Schubert comportou-se profissional e educadamente. Mostrou a Ana vários apartamentos no prédio, sendo que um estava realmente vago e logo seria alugado. Isso acalmou a vigilância da jovem.
Então ele disse que havia mais um apartamento com melhor planta. Continua Maier resumindo o depoimento. Ele a levou ao seu apartamento. Ofereceu chá. Ana bebeu e logo sentiu tontura. Acordou já no quarto secreto. Uma análise minuciosa das bebidas e medicamentos encontrados no apartamento de Schubert revelou que ele usava fortes sedativos para incapacitar as vítimas. Obtinha as receitas para esses medicamentos com documentos falsificados em várias clínicas de Munique. Isso não exigia conexões ou conhecimentos especiais, explica o farmacêutico Klaus Hoffmann, que assessorou a investigação. Infelizmente, o sistema de emissão de receitas na Alemanha ainda é vulnerável a tais manipulações, especialmente quando a pessoa não levanta suspeitas e visita diferentes clínicas. A história da fuga de Schubert e seus movimentos pela Europa foi ficando gradualmente mais clara. Descobriu-se que ele havia se preparado longamente para tal cenário. Em seu computador encontraram uma pasta chamada Emergência, que continha informações sobre rotas, lugares seguros e contatos. Ele era metódico em tudo, diz Maier. Provavelmente entendeu que mais cedo ou mais tarde seria descoberto e preparou antecipadamente um plano de retirada. Um mistério permanecia sobre a identidade de Walter Krauss, sob a qual Schubert se escondia na Itália. A verificação dos documentos mostrou que eram de alta qualidade, não falsificações caseiras, mas falsificações profissionalmente produzidas. Suspeitamos que ele os adquiriu através de conexões criminosas, explica Maier. Na internet existem mercados nas sombras onde, com recursos suficientes, pode-se comprar praticamente qualquer documento. Schubert aparentemente guardou dinheiro para tal situação por anos. A vila em Tropea também foi adquirida através de um esquema complexo. Formalmente pertencia a uma empresa registrada em Chipre, que alugava a propriedade a longo prazo para Walter Krauss. Isso dificultava rastrear o verdadeiro proprietário. Ele usou métodos típicos de lavagem de dinheiro e ocultação de ativos, diz a especialista em crimes financeiros Andrea Rossi. Não é preciso ser um gênio para organizar tal esquema. Basta encontrar o advogado certo, disposto a ignorar certos detalhes mediante uma taxa adicional. A morte de Schubert no hospital de Tropea foi inicialmente classificada como suicídio. A análise toxicológica detectou barbitúricos em seu sangue, um forte sedativo que em altas doses pode causar parada respiratória. Como ele obteve o medicamento permaneceu um mistério, diz Maier. A versão de que uma cápsula de veneno estava escondida em seu corpo parecia implausível. Mais provável é que alguém tenha entregado a substância a ele. A verificação dos registros das câmeras de vigilância do hospital revelou que Schubert foi visitado, um dia antes de sua morte, por uma enfermeira que não trabalhava naquele andar. Ela passou cerca de 5 minutos no quarto, supostamente verificando o soro. A polícia italiana a identificou como Maria Bianchi, uma funcionária de outra ala do hospital. Quando interrogada, Maria admitiu ter entregado comprimidos ao paciente a pedido dele, conta Maier. Ele disse que estava com fortes dores e que os analgésicos prescritos não ajudavam. Ela sentiu pena do idoso e trouxe-lhe um forte sedativo de seu departamento. Maria não sabia nada sobre a verdadeira identidade do paciente e sua intenção de cometer suicídio. Foi acusada de negligência com resultado morte, mas considerando as circunstâncias, o tribunal limitou-se a uma sentença suspensa e revogação da licença médica. Schubert preferiu a morte ao tribunal e prisão perpétua, comenta a psicóloga Wagner. Para uma pessoa com seu tipo de personalidade, a perda de controle, exposição pública e cativeiro seriam insuportáveis. Suicídio, o último ato de controle sobre seu próprio destino. Em dezembro de 2020, a investigação se aproximava da conclusão. Todos os restos encontrados foram identificados e entregues às famílias para sepultamento. Anna Hoff, após longa reabilitação, começou uma nova vida sob outro nome em outro país. Para a investigação, restava uma última questão importante, diz Maier. Schubert agiu sozinho todos esses anos? Uma verificação minuciosa de todos os seus contatos não revelou cúmplices. Schubert era um solitário clássico, evitando relações próximas.
Seus crimes eram uma questão puramente pessoal que não compartilhava com ninguém. Tais pessoas geralmente não formam equipes, explica Wagner. Sua motivação é demasiado egocêntrica. Não querem compartilhar seu poder sobre as vítimas com mais ninguém. Em janeiro de 2021, o caso foi oficialmente encerrado. O apartamento de Schubert, na Lindenstraße 47, permaneceu lacrado por mais alguns meses enquanto se decidia sobre seu destino. Finalmente, a empresa administradora decidiu por uma remodelação completa do espaço para apagar todos os vestígios do passado. O prédio em si gradualmente retornou à vida normal. Novos moradores mudaram-se para apartamentos vagos, sem imaginar os horrores que haviam ocorrido atrás das paredes do apartamento vizinho. Pessoas se encontravam no elevador, acenavam umas para as outras e seguiam para seus afazeres, sem fazer perguntas sobre os vizinhos, sem se interessar pelo que acontecia atrás das portas fechadas de outros apartamentos. A história de Gerhard Schubert é um lembrete de que o mal pode esconder-se atrás da fachada mais comum, conclui Mayer. Atrás das portas de um típico apartamento urbano, em um tranquilo bairro residencial, um homem que os vizinhos consideravam um inofensivo aposentado criou um verdadeiro inferno para suas vítimas. Em março de 2021, quando a atenção pública para o caso começava a diminuir, ocorreu um evento inesperado. Um homem que se identificou como Thomas Fischer procurou a polícia de Munique. Ele afirmou ter conhecido Schubert há alguns anos através de um fórum na internet dedicado à dominação e controle. Ele alegou que Schubert tentou envolvê-lo em suas atividades, conta Mayer. Mostrou fotos de mulheres que chamava de suas estudantes. Thomas pensou na época que se tratava de algum tipo de relação BDSM consensual e cortou contato quando sentiu que isso era extremo demais para ele. A polícia verificou cuidadosamente as informações de Fischer. Sua história foi confirmada por correspondência preservada na qual Schubert, sob um pseudônimo, de fato discutia seus hobbies e procurava pessoas com ideias semelhantes. Isso nos levou a pensar sobre a possível existência de outros criminosos semelhantes, diz Mayer. Os fóruns que Schubert frequentava poderiam servir como local para buscar não apenas vítimas, mas também seguidores. Junto com o Departamento de Crimes Cibernéticos, a polícia começou a monitorar os recursos mencionados por Fischer. Os resultados foram inquietantes. Em sessões fechadas dos fóruns, regularmente discutiam-se temas que iam muito além do escopo de práticas BDSM legais e consensuais. Alguns usuários interessavam-se abertamente por métodos de confinamento e controle de parceiros não consentâneos. Não podemos dizer quantas dessas conversas são apenas fantasias e quantas são planos para crimes reais, admite Mayer. Mas o fato permanece. Tais comunidades existem e podem servir como incubadoras para novos Schuberts. No final de março de 2021, começou no prédio da Lindenstraße 47 a tão esperada renovação dos porões. A empresa administradora decidiu modernizar os antigos sistemas de água e aquecimento e, ao mesmo tempo, verificar todas as áreas técnicas quanto a possíveis remodelações ilegais. Queremos garantir que tal situação nunca se repita, explicou o administrador Dieter Kraus em uma reunião de moradores. Cada sala será cuidadosamente verificada e adequada aos modernos requisitos de segurança. Os moradores acolheram esta iniciativa. Ninguém queria viver em um prédio com reputação sombria. Ninguém queria passar diariamente pelo apartamento onde ocorreu uma terrível tragédia. Em 15 de abril de 2021, o apartamento 17, anteriormente propriedade de Schubert, foi colocado à venda após completa reconstrução e renovação. Informações sobre o passado do local foram obrigatoriamente indicadas nos documentos, conforme as leis alemãs. Isso reduziu significativamente o valor de mercado do apartamento, mas garantiu a transparência da transação. Surpreendentemente, encontramos rapidamente um comprador, conta a corretora Cláudia Mayer. Um homem idoso, recentemente mudado de Hamburgo para Munique. Ele não se intimidou com a história do apartamento. Disse que não acreditava em fantasmas e estava disposto por esse preço a desconsiderar o passado. O novo proprietário do apartamento 17 tornou-se Walter Fischer, um aposentado de 65 anos,
ex-especialista técnico. Um homem quieto, educado, que preferia a solidão. Os vizinhos raramente o viam, principalmente de manhã cedo, quando ia buscar jornais frescos. Nenhum dos moradores notou seu hábito de observar longamente as jovens que passavam. E ninguém relacionou seu nome, Walter Fischer, aquele Thomas Fischer que semanas antes havia procurado a polícia com informações sobre Schubert. No final de abril de 2021, uma nova moradora apareceu no prédio. Sophie Bauer, 24 anos, estudante que alugou um pequeno apartamento no segundo andar. Uma jovem atraente, recém-chegada de uma cidade pequena a Munique e que não conhecia ninguém na grande cidade. A vida na Lindenstrasse 47 seguia seu curso habitual. Pessoas apressavam-se para seus negócios, cumprimentavam-se ao se encontrar e continuavam sem fazer perguntas sobre os vizinhos, sem se interessar pelo que acontecia atrás das portas fechadas de outros apartamentos. Ninguém notou como Walter Fischer ajudou Sophie a carregar sacolas pesadas até seu apartamento. E ninguém ouviu quando ele sugeriu passar para tomar uma xícara de chá e discutir peculiaridades da vida nesta casa que recém-chegados deveriam saber.